bom? Bom, vamos então. A gente viu lá na aula passada, nossa unidade de ensino anterior, sobre motores de combustão interna, né? Nós podemos dizer, então, que o ciclo Brayton seria, então, motores de combustão externa, né? E a primeira coisa que a gente pode associar aí é uma das aplicações mais fáceis da gente encontrar aí o ciclo diesel no nosso dia a dia, né? Que são, então, as turbinas aeronáuticas, né? Nós vamos ter aí duas estratégias para as turbinas aeronáuticas, elas vão usar o ciclo Brayton, tá? A gente pode ter o que a gente chama de turbohélice, né? Onde eu vou ter uma hélice na frente do motor, que vai movimentar o avião, né? Então, nesse caso aqui, eu não vou ter necessidade, então, desses gases saírem aqui com grande velocidade, né? É essa hélice aí que vai gerar o que o pessoal chama na aerodinâmica de empuxo, né? Força empurrando aí o avião para frente e mantendo o avião, consequentemente, para cima, voando, né, no ar. Esse ciclo Brayton que a gente pode dividir em três etapas, né? Primeiro, o compressor, que vai elevar a pressão aí do gás, aumentando a temperatura do gás. Depois, os queimadores, onde que a gente vai misturar o ar com o combustível, né? Costuma ter aqui alguma vela para iniciar o processo de combustão, mas como isso aqui é contínuo, né? A qualquer instante de tempo eu tenho ar entrando, passando pelo compressor e sendo queimado aqui. Essa vela é só para dar o início, né? Só para partir a turbina, né? Não há necessidade dela ficar funcionando o tempo todo, né? Uma vez que a chama nunca se apaga, né? Não é que nem no motor de combustão interna, que em alguns momentos do ciclo a chama, não tem chama, em alguns momentos tem. Aqui não, aqui o tempo todo nós vamos ter a chama, então, a reação de combustão sendo mantida. O produto da combustão, né, os gases provenientes da combustão vão, então, a alta pressão e alta temperatura passar aqui por discos de turbina, né, ou etapas de turbina, produzindo, então, trabalho de eixo suficientemente para acionar o compressor, para movimentar o compressor e ainda para impulsionar a hélice. Além disso, vai gerar, então, um pouco de energia elétrica para alimentar os equipamentos elétricos do avião, né? Que normalmente é feito por essa bundinha aqui, né? Vamos dizer. Essa parte de traseira aqui é onde fica guardado, né, o gerador elétrico. Ok? Bom, a gente pode ter as turbinas, os turbofãs, né, ou as turbinas a jato, né, que diferentemente das turbohélices não tem uma hélice, né. Aqui a gente então tem primeiro uma etapa de ventilador, depois um compressor de baixa pressão, outro compressor de alta pressão. Então essas três etapas aqui têm a mesma função aí de comprimir o ar, né. Temos os queimadores, uma turbina que vai gerar aqui pouca energia, né, só para alimentar os equipamentos do avião, e esses gases vão sair aqui com grande velocidade, né? Esta grande velocidade aqui vai impulsionar o avião, né? Para a gente calcular esse trabalho aqui feito pelos gases, né, nós podemos calcular a força vezes a velocidade, que é chamada normalmente de impulso na aeronáutica, né, vezes a velocidade do avião. E essa força pode ser calculada aí pela produto vazão máxima vezes a diferença de velocidade, entre a velocidade que sai e a velocidade que entra aqui na minha turbina. Ok? Isso vem lá da mecânica dos fluidos, tá? Não vou me preocupar com essa dedução aqui, não. Então, a gente pode representar nosso ciclo Brayton, que além da aviação, pode ser usado também em usinas termoelétricas. Nas usinas termoelétricas, nós vamos usar o ciclo Brayton quando a gente tem combustíveis gasosos, né? Normalmente turbinas que usam aí gás natural, vão usar o ciclo Brayton. Aqui próximo da gente, nós temos aqui na termoelétrica, junto aqui da refinaria da Petrobras, em Betim, né? Da refinaria Gabriel Passos, existe uma termoelétrica, que é uma parceria entre a Petrobras e um grupo
privado, né? Fugiu o nome da termoelétrica, mas essa termoelétrica usa como combustível o gás natural. Então, na época da seca, provavelmente agora, né, a gente tem uma boa chance das termoelétricas estarem ligadas, né? Vai usar, então, gás natural para produzir energia elétrica. Bom, no caso, então, a gente, de qualquer um dos ciclos Braytons, né, a gente, então, absorve ar fresco, passando pelo compressor. Esse compressor injeta ar quente na minha câmara de combustão. Depois, esses gases provenientes da combustão vão, então, passar por uma turbina, gerando, então, trabalho suficiente para acionar o compressor e sobrar aí uma quantidade líquida de trabalho. Ok? Bom, para a gente analisar este ciclo aqui, assim como a gente tinha lá no ciclo Otto e diesel, né, nós temos um problema que é as propriedades aqui dos gases de exaustão, né? Elas são difíceis de obter, vai depender do tipo de combustível. Se eu tenho aí um combustível que está sendo queimado aí com a quantidade estequiométrica de ar, ou se eu tenho excesso de ar, etc. Né? Então, tem uma série de parâmetros que a gente precisa. A primeira estratégia para a gente, então, modelar esse ciclo Brayton é a mesma estratégia que a gente usou lá para os ciclos diesel e Otto. Substituir esse ciclo aqui, aberto, por um ciclo fechado padrão a ar, né? Ou seja, em vez de eu queimar um combustível, eu vou adicionar uma quantidade de calor num trocador de calor equivalente à queima de combustível, para mim ter aqui a mesma temperatura que eu teria aqui no ponto 3. Depois, em vez de eu jogar o ar fora, né, eu vou então resfriar esse ar de forma equivalente a eu jogar gases fora e pegar ar fresco. Né? Então, de tal forma que no ponto 1 eu tenho a mesma temperatura aqui desse ponto 1. Ok? Bom, então nós vamos trabalhar aqui com este ciclo Brayton fechado, tá? Que num diagrama TS, né, para o ciclo ideal, ele é composto de 4 processos, né? 2 processos isentrópicos. Então, num diagrama TS, uma linha vertical é uma linha de entropia constante, né, S constante. Esses processos 1, 2 e o processo 3, 4, o compressor e a turbina, são isentrópicos. E meu processo 2, 3 e 1, 4 são a pressão constante, né? São processos isobáricos. Ok? Vamos então ver de onde vem essa ideia de processos isentrópicos e processos isobáricos, né? Vamos aplicar então a nossa primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, como a gente tem um sistema aberto, né? Vamos aplicar também o nosso balanço de massa. Ok? Nessa disciplina, nós só estamos interessados em analisar os ciclos, né, de termodinâmicos em regime permanente. Eu vou cortar todas essas grandezas aqui que variam no tempo, porque elas, em regime permanente, a gente não tem essa variação, né? Não podemos cortar todos esses termos. Essa equação aqui, da primeira lei, ela tem esse 2000 aqui, esse 1000, de tal forma que a gente tenha todos esses termos aqui entre parênteses em quilojoules por quilograma, que é o que normalmente é usado para tabelar o meu H. Então, aqui nós vamos ter o calor em kilowatt e o trabalho também em kilowatt. Okay? Normalmente aqui no compressor, né, a gente vai ter, então, as variações de energia cinética e potencial gravitacional, elas podem ser desprezíveis. Né? Normalmente, imagina que a gente tem a entrada do compressor e a saída do compressor no mesmo nível, né? Na mesma altura. Então, a gente pode desprezar essas variações. Eu não posso ter uma velocidade muito alta na entrada do compressor ou na saída do compressor, principalmente no ciclo Brayton estacionário, né, de termoelétricas, porque isso vai me gerar uma perda de carga muito grande, né? Isso vai ser ruim. Então, nós vamos trabalhar com velocidades, desprezar aqui as variações de energia cinética e potencial gravitacional. Além disso, o compressor ideal ele é adiabático, não tem necessidade de transferir calor, então também corto o calor aqui. Tem uma entrada e uma saída, então a vazão máxima no ponto 1 é igual a vazão máxima no ponto 2, que é igual a vazão máxima no ponto 3, que a gente vai chamar só de vazão máxima, né? Como eu cortei o calor aqui, eu posso cortar o calor aqui também da segunda lei da termodinâmica, e como é um processo ideal nós definimos então como um processo reversível, né? Não tem geração de entropia. Então,
a gente chega nas seguintes equações, né? O trabalho do compressor é a vazão máxima vezes o H2 menos H1, né? O trabalho do compressor, ele está entrando, então o trabalho entrando é negativo, menos com menos, mais. Esse H aqui da entrada, então vai passar para o outro lado da equação, fica negativo, a entrada é 0,1, menos H1, e esse H da saída aqui está negativo, passa para o lado de lá, fica positivo, mais H2. E nessa equação aqui, a única coisa que sobra, eu tenho aqui o somatório das vazões máxicas vezes a entropia na entrada, tem que ser igual ao somatório das vazões máxicas vezes a entropia na saída. Então, S1 igual a S2. Então, daqui a gente demonstra que o processo 1,2 tem que ser um processo isentrópico, num ciclo ideal. Para as turbinas, a hipótese do regime permanente é a mesma, né? Podemos cortar todos esses termos. Eu só tenho uma entrada e uma saída, né? Então, a vazão máxima do ponto 3 é igual a vazão máxima do ponto 4, que a gente vai chamar só de vazão máxima. Uma turbina também não tem necessidade dela transferir calor, o objetivo dela é produzir trabalho. Posso cortar aqui, então, minha taxa de transferência de calor. As variações de energia cinética e potencial gravitacional também na turbina podem ser desprezadas. Ficamos, então, só com a nossa diferença de entalpia. Nas turbinas a gás e a vapor, tá? Nas turbinas hidráulicas, essa variação de energia cinética e energia potencial gravitacional que vai importar. Aí, normalmente nas turbinas hidráulicas usadas em empresas, né? O que a gente pode cortar é a nossa entalpia, porque a pressão e a temperatura vão ser praticamente constantes. Bom, aqui então nosso termo de variação de entropia, a gente tem então, podemos cortar a geração de entropia, que é uma turbina ideal. Ficamos então com o trabalho da turbina, está saindo, então ele é positivo, mantenho menos, passo o trabalho para o lado de lá. Ficamos então com vazão máxima, o H3 da entrada positivo, menos o H4, que é saída, negativo. E meu S3 é igual ao S4. Okay? Se eu aplicar então agora a minha equação para os dois trocadores de calor, no trocador de calor eu estou interessado apenas... a gente pode ficar à vontade, a qualquer momento aí de me interromper e perguntar, tá bom? Se alguém mandar no chat, eu vejo aqui e paro para ler o chat. No trocador de calor, vai nos interessar só apenas o balanço de energia, tá bom? Então, eu posso desprezar as variações de energia no tempo, regime permanente. No trocador de calor não tem trabalho, então corto o trabalho. Podemos desprezar as variações de energia cinética e potencial gravitacional. Então, a gente fica, quando o calor está entrando, que é esse trocador de calor aqui de cima, ele é positivo. Então, a entalpia na entrada vai para o lado de lá, ela fica negativo, menos H2. A entalpia na saída vai para o lado de lá, fica positiva, H3. Então, H3 menos H2. Quando o calor está saindo, ele é negativo. Então, a gente passa o calor para o lado de lá e mantém as entalpias do lado de cá. Então, o que sai vai ser vazão máxima, o H na entrada, que é o 4, menos o H na saída, que é 1. Ok? E a gente pode, então, aplicar balanço de momento, né? Normalmente, aqui no trocador de calor, balanço de momento, a maneira mais simples da gente aplicar é a equação de Bernoulli. Se as variações de energia cinética e potencial gravitacional podem ser desprezadas, né? Na equação de Bernoulli, a gente chega aqui, as pressões na entrada e na saída tem que ser a mesma, né? Então, a equação de Bernoulli sem perda de carga, a gente consegue deduzir aí que, se a gente desprezar as variações de energia cinética e potencial gravitacional, a pressão na entrada é igual à pressão na saída do meu trocador de calor. Ok? Bom, temos aqui, então, o nosso ciclo Breto. A gente, então, se a gente aplicar aí a primeira lei da termodinâmica para todo o meu ciclo, né, ele não vai ter, ele é um ciclo fechado, não tem saída de massa. Então, eu vou ter trabalho saindo da turbina, mais trabalho entrando no compressor, menos calor entrando, mais calor saindo, menos, né? É a relação que eu tenho aí entre os processos que acontecem em todo o ciclo Brayton, né? Se a gente pegar a nossa definição de rendimento, então, para motores, né? Máquinas que produzem trabalho,
nós temos então que o rendimento é o trabalho líquido dividido pelo calor que entra, né? No nosso trabalho líquido é a diferença entre a turbina e o compressor, né? Se a gente substituir aqui usando essa equação, chega nessa segunda equação aqui, ó, para o rendimento, né? Podemos usar esta ou podemos usar essa aqui, 1 menos Q que sai, menos dividido por Q que entra. Que eu posso, então, substituir com as entalpias que a gente obteve ali anteriormente, né? Então, o calor que sai é a vazão mássica, H4 menos H1, e o calor que entra é a vazão mássica, H3 menos H2, ok? Como todos os termos aqui dessa fração têm a vazão mássica, eu posso cortar. Ficamos, então, aí com esta expressão, ok? Então, toda vez que o problema pedir para a gente considerar calores específicos variáveis, nós vamos usar esta equação aqui. Se ele não falar nada, a gente consegue fazer mais simplificações, mas aí para a gente precisa adotar a hipótese aí do calor específico constante. O que são os calores específicos constantes, né? Primeiro, o CP, que é o calor específico, a pressão constante, vai relacionar o ΔH com ΔT. Então, ΔH é CP ΔT. Em um processo isentrópico de um gás ideal com calores específicos constantes, né? No nosso caso aqui, compressor e turbina, né? Uma vez que está passando o ar aqui, o ar a gente pode adotar a hipótese do gás ideal. Nós temos essa relação aqui entre temperatura e pressão, ok? Então, a gente pode definir uma grandeza que aqui no ciclo Brayton nós vamos chamar de razão de pressão, né? É o RP. Lá no ciclo Otto e Diesel, a gente tinha razão de compressão, que relaciona os volumes máximos e mínimos, né? Aqui nós vamos ter razão de pressão, que vai relacionar as pressões máximas e mínimas, né? A pressão máxima acontece aqui neste trocador de calor e a pressão mínima que acontece aqui neste trocador de calor. Então, de forma similar que a gente fez lá no ciclo Brayton, substituindo esse ΔH aqui por CP ΔT, corto o CP, coloco uma temperatura em evidência e usa esse daqui para substituir temperatura por pressão, né? A gente chega nesta expressão aqui. Ok? A gente me dá um minutinho. Amor, que barulho é esse? Panela de... O que tá arrastando? É o Alisson. Ô, Alisson, não arrasta o trem não, tô dando aula. Gente, eu não coloquei no mudo, não, perdão, viu? Brigando com a minha esposa ali, com o meu filho, que estão arrastando o móvel. Você estava escutando no fundo aí? Acho que eu dei pausa na apresentação em vez de dar mudo. Me perdoem. Bom. Quais são as diferenças aí entre um ciclo Brayton ideal e real, né? No ciclo Brayton, real, nós vamos ter perda de carga aí nos trocadores de calor, por causa do atrito, né? Então, a pressão na entrada não vai ser igual à pressão na nossa saída, ok? Depois, o processo de compressão também e expansão, eles não são isentrópicos, porque a gente tem perda de calor e atrito, né? À medida que eu vou comprimindo um fluido, ele vai aquecendo e aí a gente acaba tendo transferência de calor, ok? Então, para a gente quantificar estas diferenças, né, nós podemos introduzir aí alguns rendimentos, né? Quais são eles, né? O rendimento isentrópico, que vai comparar aí o trabalho, né, de compressão de um processo isentrópico com um processo real, né? Então, esse Szinho aqui vai marcar o processo isentrópico. Então, o ponto 2S seria saída do compressor caso ele fosse um processo isentrópico, tivesse a mesma entropia da entrada. E o ponto 2 é o ponto real. O trabalho mecânico, né, do compressor, que relaciona aí o trabalho de compressão do fluido com o trabalho fornecido no eixo, e o rendimento elétrico aí do compressor, que vai relacionar o trabalho mecânico com o trabalho elétrico do meu compressor. Ok? Para as turbinas também nós podemos lançar mão dos mesmos rendimentos, porém a gente inverte aí o numerador com o denominador para a gente manter sempre esse número menor do que 1. Então, no trabalho da turbina, o trabalho ideal, ele é maior do que o real, né? Porque no real eu tenho que descontar as minhas perdas,
vou tirar menos trabalho por cada perda, enquanto no compressor eu tenho que colocar mais trabalho por causa das perdas, né? A gente inverte aí os nossos numeradores com denominadores para as turbinas reais. Bom, aqui tem um exemplo, então, do ciclo Brayton, simples e ideal. Eu acho que eu resolvo esse problema depois em vídeo também, tá? Mas ele quer saber qual que é o rendimento aqui do ciclo, adotando calores específicos constantes, tá? Bom, a equação que nós vamos usar, então, é essa daqui, que é 1 menos 1 sobre RP, K menos 1 sobre K, né? O RP ele já deu aqui, vale 10. O K eu posso olhar na minha tabela, né? Então, se eu pegar a minha tabela A aqui, ó, na tabela A5, eu vou ter, então, aqui que o K do ar vale 1,4, né? Então, se eu substituir nessa expressão aqui, ó, 10 elevado a 1,4 menos 1 dividido por 1,4, vai dar, então, aí, esse rendimento vai dar 48,2%. Isso significa que eu vou perder, né, 52% da minha energia, do combustível que eu estou gastando aqui na minha, no meu câmara de combustão, para entrar esse calor aqui, né, eu vou perder ele. Então, a gente pode discutir, é importante a gente discutir quais são as estratégias para a gente aumentar essa eficiência e desperdiçar menos energia, né? Então, quais são as estratégias para aumento aí do rendimento do ciclo Brayton? Primeiro são os aumentos aí nas eficiências da turbina do compressor, né? Então, a gente vai diminuir as perdas. O aumento na temperatura na entrada da turbina, né? Isso tem uma dificuldade de ser feita porque eu precisaria melhorar aí os meus materiais, né? Eu preciso trocar o material, o aço da turbina, o aço lá da câmara de combustão, para poder suportar tal temperatura. O aumento da razão de pressão, né? Então, se aumentar esse RP, eu aumento esse numerador, e aí esse menos aqui, essa parcela negativa fica menor, e aumenta, então, meu rendimento. Eu posso fazer modificações no ciclo, né? Que é adicionar o reaquecimento e adicionar a regeneração, que em seguida aqui eu vou mostrar para vocês. Posso combinar o ciclo Brayton com o ciclo Rankine, que é o que nós vamos ver depois da nossa prova aí. Eu acho que depois da prova D1 nós vamos ver o ciclo Rankine. Então eu posso fazer uma combinação dos dois para melhorar a minha eficiência. E posso adotar cogeração. Cogeração consiste em a gente produzir energia térmica e energia elétrica ao mesmo tempo. Eu posso, por exemplo, pegar... Deixa eu voltar aqui. Esse calor que está sendo rejeitado aqui, por exemplo, para produzir vapor para aquecer, por exemplo, um reator onde a gente tem uma reação química que ela é acelerada aí, que ela é ideal que ela aconteça em alta temperatura. Posso, por exemplo, produzir vapor para destilar, por exemplo, etanol numa usina de cana-de-açúcar, né? etc. Né? Então, temos aqui algumas possibilidades aí de cogeração. Depois nós vamos voltar na cogeração lá quando a gente estiver falando do ciclo Rankine. Ok? Então, essas são as estratégias que a gente tem aí para aumentar o rendimento do ciclo Brayton, né? O regenerador, o que é o regenerador, né? Bom, o regenerador é um trocador de calor, então, que ele vai aumentar a temperatura do ar antes dele entrar na câmara de combustão, né? Se eu aumentar a razão de pressão, eu consigo aumentar essa temperatura aqui do ponto 2. Porém, se eu aumentar muito essa temperatura, eu tenho dificuldade de lubrificar o compressor, né? O compressor tem partes móveis. Quanto maior a temperatura, mais difícil é fazer a lubrificação do compressor. Porém, o gás dentro de uma tubulação, eu posso aumentar meu calor mais facilmente sem a necessidade de lubrificar essa tubulação, né? Tem um limite, né, que eu tenho que preocupar aí com o material dessa tubulação, mas a facilidade é muito maior do que aumentar a temperatura aqui no compressor, né? Então, a ideia é, antes de eu comprimo o ar, antes de eu misturar ele aqui na minha câmara de combustão com combustível, né, eu passo por esse trocador de calor, que vai aquecer mais ainda o ar. Aí na câmara de combustão, eu queimo com combustível, né? Depois passo pela turbina, e depois que os gases passou pela turbina, antes de eu jogar eles fora, eu aproveito esse calor para aquecer o ar que está vindo aqui do compressor, correto? Então, se o nosso rendimento é a relação entre o calor,
1 menos calor que entra dividido pelo calor que sai, se eu diminuir o calor que está saindo, né, e aumentar, se eu diminuir essa relação em calor que entra menos calor que sai, eu melhoro o rendimento, né? Então, se a gente olhar isso no diagrama, né, se eu tivesse um ciclo simples, eu precisava adicionar o calor, todo o calor via combustível, né, para sair do ponto 2 para o ponto 3. Com a utilização do regenerador, né, eu aproveito parte desse calor aqui do ponto 4 até o ponto 1, que era jogado fora, né? Então, do ponto 4 até o ponto 6, eu pego esse calor e aproveito ele aqui, trazendo o ponto 2 para o ponto 5. De tal forma que eu só tenho que adicionar este calor aqui do ponto 2 até o ponto 3. Ok? Esses pontos 5 linhas aqui é só para a gente discutir que esse regenerador aqui, ó, ele tem uma eficiência, tá? Aliás, uma efetividade. Nós vamos ver mais na nossa disciplina de transferência de calor, que o trocador de calor, dependendo do tamanho dele, ele pode ser mais efetivo ou menos efetivo. Então, se nós tivermos um trocador de calor de dimensões, de grandes dimensões, nós podemos atingir no máximo esse ponto 5 linha. Tem a mesma temperatura aqui do ponto 4. Okay? A gente pode ter, então, a regeneração. A regeneração é o reaquecimento, né? A regeneração, já falei. O reaquecimento, normalmente, ele é combinado junto com a regeneração, né? Então, o ciclo Brayton aí de uma turbina, de uma termoelétrica, né? Ela vai ter mais ou menos essa estrutura aqui, onde meu processo de compressão é feito em 2 etapas, né? Para evitar aquele mesmo problema que nós discutimos ali anteriormente, que é altas temperaturas dentro do compressor. Então, eu vou levando a pressão no primeiro compressor, consequentemente, a minha temperatura vai aumentando junto. Então, eu paro essa etapa de compressão, passo por um trocador de calor para resfriar esse ar, né? E depois continuo a compressão até o ponto, a minha pressão máxima, que seria no ponto 4. Aí, este ar que saiu aqui do segundo compressor, ponto 4, é pré-aquecido no regenerador e depois entra na câmara de combustão. Depois que ele sai da combustão, passa por uma turbina, aí saiu da minha turbina, eu reaqueço esses gases novamente, queimando um combustível aqui por fora desse trocador de calor. Né? E aí depois eu passo por uma segunda turbina e passo pelo regenerador. Então esse aqui é o ciclo que nós vamos ter aí numa usina que vai produzir energia elétrica apenas com o ciclo Brayton. Ok? Esse aqui é só para a gente falar qual que é a estratégia. Tá? Esse ciclo aqui e este ciclo aqui não vai ser cobrado de vocês nos exercícios e nem na lista, tá? Esse aqui eu acho que eu faço um exemplo, tá? Não sei se está lá na lista de exemplos para vocês assistirem, tá? Mas não vai cair na lista e nem na prova, esses 2 últimos aqui mais complexos, ok? Bom, vamos então fazer um exemplo, né? Assim como a gente fez lá no ciclo Otto, né? Eu vou resolver então esse primeiro exemplo aqui, de 3 maneiras, né? Esse exemplo aqui, ele força a gente a adotar calores específicos variáveis, tá? E aí eu vou resolver ele via vídeo, que eu já mandei para vocês lá no YouTube, está disponível para vocês assistirem, e hoje eu vou tentar resolver aí, usando o Excel e o Python. Se der tempo, eu faço os 2. Se não, eu faço o Excel, que eu acho que é mais o que vocês estão mais gostando, né? Ok? Então, como a gente vai começar o exemplo aqui, nós podemos agora já apurar a nossa chamada. Então, eu gostaria que vocês mandassem para mim o nome completo de vocês no chat, para mim depois pegar lá a gravação e fazer apurar a chamada. Ok? Podem mandar aqui. Eu peço para mandar o nome completo, né? Mesmo que um de vocês aí já está com o nome completo aí como usuário, né? Outros não estão, né? Então, todo mundo manda aí o nome completo, que é melhor. Então, eu vou começar aqui do Excel. Deixa eu fechar essa apresentação. Vou abrir aqui o meu Excel, né? Já está aberto. Meu full prop já está instalado, tá? Então, vamos começar aqui. Então, primeiramente, quando a gente vai trabalhar aqui no Excel, vou colocar aqui o autor e a data. Hoje é 10, né? Okay.
Aí nós vamos iniciar aqui os nossos dados de entrada, né? Os dados do problema. Aqui eu tenho, então... Nossa, vou colocar aqui em negrito para ficar bonitinho. A primeira dado de entrada que eu tenho aqui, ele fala que o ar ele entra a 90 kPa e 300 Kelvin. Né? Então, esse é o ponto 1. Vou colocar aqui que o meu T1 é 300 Kelvin. E o meu P1 vai ser, então, 90 kPa, né? 90 expoente a 3 PA. Ok? Depois ele fala que a vazão no compressor é 500 metros cúbicos por minuto, tá? Eu vou chamar aqui de VV, que é vazão volumétrica, VV1. Se eu quiser, depois eu posso colocar aqui o nome mais para frente, né? 500 dividido por 60, né? Para passar aí para o sistema internacional, que é metros cúbicos por segundo. Gente, o tamanho de letra aqui tá bom? Vocês querem que aumenta? Tamanho de letra tá bom? Guilherme? Pessoal que está acompanhando aí, não retorne. Acho que assim fica melhor, né? Próximo dado. Nós temos, então, o calor adicionado à pressão de 1,44 MPa e a temperatura na saída da turbina, que é o ponto 4, é 700, né? Então, aqui eu vou anotar aqui que o meu P2 é 1,4 expoente a 6 PA e meu T4 é 700, né? Ele quer que a gente calcule a potência produzida e o rendimento do ciclo. Ok? Então, temos aí anotamos ali os nossos dados. Ok? Bom, então vamos aqui iniciar os nossos cálculos, né? Solução. Para esse ciclo, é interessante eu montar, como eu tenho 4 pontos aqui, eu vou precisar obter as propriedades de todos os pontos. Quando eu trabalho com calores específicos variáveis, eu vou precisar usar esta expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. 1 menos H, tananã. Não posso usar essa expressão aqui. Então, para isso, eu vou precisar obter a entalpia dos 4 pontos. Então, é bom organizar esses dados aqui numa tabelinha, né? Onde aqui eu vou colocar os 4 pontos. Pressão, temperatura. E aqui eu vou colocar entalpia e entropia. Ok? Então, nessa tabela aqui eu vou ter as propriedades ali dos 4 pontos do meu ciclo, ok? Minha pressão do ponto 1, ele falou que é essa daqui. A do ponto 2 é essa daqui. A do ponto 3 é igual ao do ponto 2 e a do ponto 4 é igual ao ponto 1. Okay? Então, tem aqui minhas pressões preenchidas. A minha temperatura do ponto 1 está aqui, a temperatura do ponto 4 está aqui. As demais eu vou calcular. Bom, tem 2 propriedades termodinâmicas aqui, então eu posso começar a calcular. Eu venho aqui, uso a minha função, né? Props SI. Qual que é a propriedade que eu quero? Eu quero o H. Então, aqui eu já tenho a letra H. Então, posso usar essa própria célula ali para dizer o que eu quero. Qual a propriedade que eu vou passar para ele? Eu vou passar para ele a temperatura. E o valor de temperatura está aqui na C10.
Qual que é a outra propriedade que eu vou passar para ele? Pressão. E o valor de pressão está aqui. Por último, eu passo para ele, então, que eu quero, qual fluido que eu quero, que é o ar, né? Ele calculou aqui para mim a minha entalpia em quilojoules por quilograma. Ok? Bom, a minha entropia eu posso calcular do mesmo jeito, né? Mas eu vou fazer só diferente aqui, só para vocês verem, né? Eu quero entropia, eu poderia passar a letra, né? S, passo para ele temperatura, minha temperatura aqui está no C10, passo para ele pressão, minha pressão aqui está no, o valor de pressão está no B10. Né? Eu posso tanto passar a célula onde tem a letra da propriedade que eu quero, ou que eu estou passando, né? Ou eu posso passar a letra entre aspas. Ok? Então, tem aqui a minha entropia. Meu processo de compressão é um ciclo ideal, né? Ele é isentrópico. Então, eu vou copiar aqui a minha entropia do ponto 2 para o ponto 1. E agora eu tenho aqui duas propriedades termodinâmicas aqui, independentes para esses dois pontos, né? Então, basta eu calcular aqui o meu H. Para mim calcular o meu H, eu tenho que passar para ele. Eu quero H, estou passando para ele agora entropia, é uma propriedade. A segunda propriedade é pressão, o valor de pressão está aqui, e o fluido é o ar. Ok? Ele não gostou não, o que ele está reclamando ali? Ah, tá. Aqui, ó, esse H ele copiou para baixo, ele moveu automaticamente. Por isso que deu ruim. Agora deu certo. Ó. Posso então fazer a mesma coisa aqui para a temperatura, né? A diferença é que eu vou querer agora a temperatura. Então está aqui a minha temperatura após o processo de compressão. Ok? As mesmas estratégias que eu vou ter aqui para calcular o H, eu vou calcular aqui também. Para mim copiar essa célula e passar para cá, eu vou travar, então, esta letra. Vou travar esta letra e esta letra. As três letras aqui eu estou travando, que na hora que eu copiar aqui, ele vai manter lá em cima, tá vendo lá? Então, o que era letra, ele manteve, e o que foi número, que eu não deixei sem o dólar, né? Ele moveu para a mesma linha que antes que eu estou colando a célula. Né? Aqui é a mesma história. Aqui não precisa que eu já coloquei as letras, né? Então, eu coloquei o valor da letra ali, é mais fácil. E aqui, para calcular as propriedades desse ponto aqui, minha turbina é um processo isentrópico. Então, eu igualo aqui o H3, o S3 com o S4. Temos, então, aqui, agora o H e o T para determinar. Porque a gente vai usar as mesmas propriedades, né? Se eu travar aqui também, ó, que for letra, essa é uma letra, isso é uma letra e isso é uma letra. Vou copiar para cá. Ele deve manter ali as nossas letras corretamente. Aqui também. Vou travar este, travar este, que são letras. Para copiar aqui para baixo, ele pega então os dados desses dois, dessa mesma linha aqui. Okay? Então temos aí a nossa tabelinha preenchida aí com todas as temperaturas e com todas as nossas entalpias e entropias, né? Então, nosso rendimento será 1 menos H4 menos H1, H4 menos H1, dividido aí por H3 menos H2. Vou colocar aqui, então, em formato de percentual, né? 51,8. Esse é o nosso percentual que a gente calculou. Ok? Em seguida, ele pede também, né, a nossa... O que mais que ele pediu? Potência, né? Potência produzida. Ok. Para calcular a potência, nós precisamos, então, podemos calcular aqui
Maneira mais fácil, né? Calcular o calor que é fornecido. Tá aqui, ó. Eu já tenho aqui o rendimento. Se eu calcular o calor que é fornecido, eu posso relacionar ela aqui com a minha potência líquida. Para calcular o calor que entra, eu vou precisar, então, da vazão mássica. Ele não me deu vazão mássica, mas ele deu vazão volumétrica, né? Para mim calcular minha vazão mássica, né, na entrada do compressor, eu preciso multiplicar a vazão volumétrica pela densidade, né? Então, eu vou chamar aqui de o ρ1, vai ser a densidade na entrada do compressor. Nós vamos usar também o Q próprio para poder obter essa densidade, né? Eu vou copiar essa função aqui, vou colar ela aqui. O que eu quero calcular agora? Eu quero calcular a densidade. Então, vou passar para ele aqui que eu quero D de densidade. Tem pressão, temperatura, que está na coluna C, e pressão. Okay? Ele vai me dar a densidade. A densidade aí na entrada do compressor vale 1,045. Então, minha vazão máxima vai ser, então, este valor vezes este valor aqui. Que é, então, 8,71 quilogramas por segundo. Okay? Então, o meu calor que entra será a vazão máxima vezes entalpia do ponto 3 menos entalpia do ponto 2, correto? Este aqui é o nosso calor que entra. Aqui no próprio só trabalha com joule, né? Então, esse valor aqui, ó, é em watt, que é 7.465, né? 7 milhões, né? Então, vai dar 4. Vou colocar aqui no formato científico, né? Então, vai dar 7,47 vezes 10 a 6, que é mega, né? Então, 7,47 megawatts. Então, meu trabalho líquido vai ser, então, este valor vezes o rendimento, que é esse valor aqui, ó, que é, então, 3,86 megawatts. Quais são as respostas que ele pediu? Ele pediu esta resposta, vamos aqui, então, marcar de verde, né? E esta resposta aqui, né? Que eu também vou marcar de verde, né? Ok? Deixar aqui sem. Então, resolvemos aí. Vou salvar ele aqui e depois mando para vocês. Alguém teve dificuldade? Perdão. Alguém teve dificuldade de instalar o próprio e não conseguiu? Para o ES, para o Excel, aliás. Termodinâmica aplicada, programas. Esse aqui é o Brayton. Okay. Dúvidas aqui na solução usando o nosso Excel? Acho que a única coisa que podemos fazer diferente, na aula passada eu esqueci de falar, né? Eu posso dar nome aqui às propriedades, né? Então eu posso vincar aqui, ó, e definir nome. Se eu chamar essa célula aqui, por exemplo, de VV1, quem? Vou chamar aqui VV underline 1. Aí, quando eu for usar essa equação aqui, por exemplo, que eu multiplico, né? Eu posso escrever aqui, que vai ser... Vamos chamar essa daqui agora de D. Vou chamar essa daqui de D, tá? Aí, se eu for calcular essa fórmula aqui, eu posso, em vez de escrever as fórmulas, né? Fazer que é a densidade vezes o VV1. Aí, ele vai pegar para mim já essa fórmula, essa célula, né? E essa célula. Então, fica mais próximo ali da nossa... das equações que a gente tem anotado aqui no slide no caderno. Né? Poderia chamar também de os Hs aqui de H1, H2, H3. E na hora de escrever a equação aqui, eu coloco o nome H1, H2, H3 e H4. Fica mais fácil aí
trabalhar com Excel. Se tiver muitas variáveis, né? Até com poucas variáveis aqui não faz tanta diferença. Não. Ok? Dúvidas aqui nessa solução do Excel? Querem fazer alguma pergunta? Não? Estão calados demais hoje. Bom, seguindo aqui então na nossa solução, vamos tentar usar o nosso Spider aqui para a gente resolver esse mesmo problema, tá bom? Temos um tempo ainda, dá para a gente resolver tranquilamente usando o Spider. No Spider já é interessante, na minha opinião, né? Eu colar aqui o enunciado, ou qualquer programa que permite a gente fazer um comentário. Você poderia colocar lá no Excel também, né? Mas tudo bem. Então, como eu vou resolver o cu próprio, eu também vou copiar aqui essas importações aqui lá do meu exemplo de Otto, do nosso problema anterior, né? Copiar, vou colar aqui. Ok? Quais são os dados de entrada? Entrada do meu problema. Então, T1, 300, P1, 90, KPA, né? Vazão volumétrica, no ponto 1, né? 500 dividido por 60, pressão do ponto 2 é 1.4 MPa, então 1.4 expoente a 6, temperatura do ponto 4 é 700, ok? Então, vou começar, então, a resolver aqui o meu problema. Ok? Primeira propriedade que eu posso obter, então, é a entalpia do ponto 1 e a entropia do ponto 1, né? Então, meu H1 vai ser igual a essa função aqui, ó, prop.si, passo para ele. Eu quero o H, vou passar para ele pressão. Qual que é o valor de pressão? É o P1. Vou passar para ele também temperatura. Qual que é o valor de temperatura? É o que está armazenado ali na minha variável T1. E qual que é o fluido? Ar. Okay. Temos aqui o nosso H1, calculou para a gente ali. Posso calcular o S1, né? Aí já faz sentido eu já copiar e modificar. Agora eu quero o S. As mesmas propriedades são as mesmas, pressão e temperatura. Então, temos aqui o S1. Aqui o S. O S1 é igual ao S2. Aliás, né? O S2 é igual ao S1. E para mim obter a entalpia do ponto 2, eu vou então calcular o H2 com pressão, que é a P2, e com entropia, que é o S2, né? Ok? Vamos ver se ele vai calcular aqui. Calculou, ok. Depois, nós vamos lá para o ponto 4, né? Calculamos aqui com as mesmas propriedades, né? Pressão e temperatura. No ponto 4, P4, T4. Já defini o T4. Ele está reclamando aqui, ó, que eu não defini o meu P4. Não defini porque eu preciso falar para ele aqui, ó, que P4 é igual a P1. Então, uma vantagem aqui também desse ambiente aqui do Spider em relação àquele do Google, né? É que aqui a gente tem esses errozinhos que ele vai colocando. Esses aqui é só tá me avisando que eu importei algumas funções, mas não usei ainda, tá? Aí isso pode fazer o meu software ficar um pouco mais pesado, né?
Eu posso gerar, inclusive, um programa executável, né, para fazer esse cálculo aqui. Bom, vou pegar também o S, né, do ponto 4. Meu S3 é igual ao S4 e vou, então, obter as propriedades aqui com o mesmo par, né, de propriedades do ponto 2. Que vai ser o H3 será calculado com P3 e com S3. Aí ele reclamou aqui, ó, que eu não defini ainda P3, que eu preciso falar que ele vai ser igual ao P2. Okay? Então temos aí os nossos 4Hs. Se eu der um play aqui, à medida que eu estou dando play, ele também salva, tá? Se eu tiver, já salvo como, né? Vamos salvar como aqui. Google Drive, UniBH, termodinâmica aplicada, programas. Esse é o Brayton. Ok, tem as 4 entalpias aqui. Posso então calcular meu eta, que é 1 menos o H4 menos H1 dividido por H3 menos H2. Ok. Isso dá, então, rendimento deu 51,76, mesmo valor que a gente encontrou lá anteriormente. Assim como eu fiz na aula passada, né, eu posso, então, colocar aqui o meu eta, né, imprimir ele. Vou copiar a função que eu usei lá. Tá, já está aqui. Para imprimir aqui, vai sair aqui, então, meu resultado de rendimento. E ele quer calcular também a potência, né? Então, vamos calcular aí a vazão mássica. A vazão mássica vai ser, então, a densidade, ρ, vezes vazão volumétrica no ponto 1. ρ1 vezes vazão volumétrica do ponto 1. Ele falou que eu ainda não calculei ainda o ρ1. Então, se eu pegar aqui as propriedades do ponto 1, posso, então, aqui substituir aqui por ρ1. Vou pedir para ele calcular para mim a densidade, em vez de entalpia. Ele vai calcular aqui para mim a velocidade, a vazão mássica. E o calor que entra, então, que entra, é igual, então, a vazão mássica vezes esse par aqui. E o meu trabalho líquido é igual o eta vezes o que entra. Um trabalho líquido aqui eu achei mesmo valor lá, né? 3,8 mega. Vamos fazer aqui igual a gente fez anteriormente, né? Ajustar aqui para ficar bonitinho. Peguei lá do outro programa, vou criar uma variável auxiliar, onde que eu divido o trabalho líquido por 10 a 6. 1 vezes 10 a 6. Para passar, então, para mega. A resposta nossa aqui é mega watt. E aqui não é P. É o trabalho líquido. 2 casas decimais, tá bom? Então, a gente tem aqui o programa respondendo para a gente as duas respostas, que é 0,518 rendimento e 3,86 mega. Né? Podemos também colocar esse rendimento aqui em percentual, né? Vamos colocar aqui auxiliar. Vai ser igual a o eta vezes 100. Em vez de imprimir o eta, eu vou imprimir um auxiliar. Rendimento, tananã, podemos diminuir aqui uma casa decimal. E depois que eu imprimir o auxiliar, eu vou colocar minha unidade, que é percentual. Então, tem mais 51,76 de rendimento e 3,86 megawatt de potência líquida. Ok?